Subiu um cara no muro. E falou assim, pelo amor de Deus, vem aqui me ajudar, vem aqui me ajudar. Ela tem um espírito aqui que entrou no corpo da minha esposa. Comecei em alguns centros e alguns terreiros. E eu cheguei num lugar que o trabalho dos caras era assim, receber pessoas que estavam com obsessores e fazer o trabalho dentro de casa. Mas com o tempo, a gente começou a perceber que tinham pessoas que não tinham condições de ir no terreiro ou no centro. Tão obsediada que tava. A pessoa não saía da cama. Nossa. E aí o que a gente montou uma equipe de pessoas que iam na casa da pessoa fazer isso. Então a gente chegava lá, olhava, tinha ali todo vamos chamar um ritual que a gente fazia, ritual no sentido de observar o que estava acontecendo, para dizer, olha, isso aqui é possessão, ou não, isso aqui é esquizofrenia, ou isso aqui é gente querendo aparecer. Então tinha um baita trabalho, assim, de cada, sei lá, 100 casos que a gente era chamado, 5 eram possessão. O resto era algum distúrbio psicológico, alguma coisa assim. E como Carência. Carência. Como é que a gente sabia? Porque a gente fazia uma entrevista com a família, se a pessoa tivesse naquele momento consciente, faziam também alguma com ela, e a gente começava a pegar quais eram os símbolos religiosos que aquela pessoa tinha acesso. E aí a gente fazia de maneira escondida, às vezes na pessoa, a pessoa estava lá na cama, lá no momento de possessão, pegava a mão dela, segurava a mão dela assim, calma, vai dar tudo certo. Mas a hora que estava com a mão, segurando a mão da pessoa, fazia um símbolo no pulso da pessoa. E não acontecia nada. No momento em que a pessoa tá numa crise ali, esquizofrênica, alguma coisa assim, esse contato aqui no pulso passa desapercebido. Sim. Só que para uma pessoa possuída não passa. Faz aqui, deixa eu ver. Um que a gente fazia era assim, ó. Simples. Uma cruzinha. Uma cruz. Por quê? O cara era católico, a entidade tinha afinidade com esse tipo de coisa. Você fazia uma cruz aqui, na hora o cara pulava que nem um cabrito. Porque aquela entidade sacou o que estava acontecendo. E aí ali a gente já começava a ter os primeiros sinais de que era uma possessão. Porque o espírito que possui, ele tem a mesma crença. Ele não é porque desencarna, né? Sim. Se ele desencarna num grau de consciência muito alto, que ele entende que todas as crenças são iguais, chegam no mesmo caminho, ele não vai virar um obsessor. O obsessor é alguém que está muito preso à matéria. Então esse obsessor, ele era alguém que tinha a mesma crença normalmente que a pessoa. Então a gente descobria a crença da pessoa para chegar no obsessor. E aí fazia esses pequenos símbolos na pele, assim, de maneira bem de leve, e aí a hora que tinha uma reação muito exagerada, a gente sacava que ali tinha uma coisa errada. E aí começava um trabalho de desobsessão mesmo, de exorcismo, de tirar o espírito de lá. Na maioria das vezes, era um trabalho que durava muitas horas. A gente teve trabalhos de durar dias. Nossa. De ficar se revezando durante 3, 4 dias. Porque é um trabalho que a gente... Quem é espírita vai conhecer esse termo, é um trabalho de doutrinação. Você vai mostrar pro espírito que aquilo que ele tá fazendo não é legal. E que ele tem um caminho melhor para seguir, que tem pessoas que podem ajudar, que podem tirar ele daquilo. E aí tem muito espírito que rápido se convence, coisa de 15, 20 minutos, e tem espíritos que demoram dias para isso. E graças a Deus, a maioria dos casos a gente conseguia ir por esse caminho. Mas existiam casos em que o espírito não queria ir embora de jeito nenhum. E depois de horas ou dias que você estava ali e que você via que o espírito estava causando algum tipo de dano físico para a pessoa, de se automutilar, de se machucar, aí a gente tirava na ignorância. Como é? Aí você ritualiza um exorcismo mediante a crença da pessoa e daquela entidade. Tá, você ritualiza aquele exorcismo clássico do cinema. Isso, então, por exemplo, você pode... gritando com uma cruz aquilo ali é hollywoodiano, exagerado. Você não precisa ficar gritando, mas você vai replicar o ritual romano de exorcismo, por exemplo. O ritual romano católico. Com a cruz, com as palavras, com o latim, com aquela entonação de que você está ordenando que aquilo aconteça. Latim? Tem que usar... Você ainda lembra? De cabeça, o negócio é muito louco. Você lia, né? Porque não dava pra decorar. Eu tava com o negócio na mão e lia, né? Mas o latim não é tão difícil de ler, assim, dá pra ler tranquilo. Mas você saía desse ritual e ia pra outro, por exemplo, que era da religião da pessoa, era outra coisa. Tinha ritual que a gente usava erva pra fazer a dispossessão. Então acendia lá, fazia a defumação do quarto da pessoa. Mas vi coisas assim. A gente uma vez foi na casa de uma família
E ele falou, minha filha, a gente achou que era uma adulta, né? E chegou lá, era uma menina de 12 anos. Super magrinha, pequenininha. E aí o pessoal, tava lá com mais umas pessoas junto comigo, a gente normalmente ia em 3, né, pra fazer isso. E aí, no momento que a gente sacou o que era, o que tava ali, começou a conversar e viu que não tinha muita conversa, a gente foi pro lance de tentar tirar na marra. Ritualizar. Ritualizamos lá pra tirar. E não queria sair. E nessa hora começou a entidade tentar machucar a menina, se automutilar. E aí os 2 caras que estavam comigo foram segurar a menina. Eu era o menor. Nessa época eu pesava, sei lá, uns 50 e poucos quilos. Eu era muito magrelo. Nossa, pesa quanto hoje? Hoje eu peso 80. Tá. Eu era muito magrelo. Eu era um pau de vira-tripa. E os 2 caras que estavam comigo eram maiores, os caras mais fortes, segurando a menina. Cara, a menina jogou eles assim, tipo, a metros de distância, como se eles fossem, tipo, boneca de pano. E aí tentava segurar e a menina jogava de novo. E aí até que a gente começou a conseguir segurar, conter, e aí o ritual foi enfraquecendo aquele domínio, naquela possessão, e aí depois de um tempo a gente conseguiu tirar. Mas é um ritual difícil de fazer. Mas falava grosso? Não tem aquela coisa de voz de cinema, né? E aquele vômito lá que jorrava assim? Não, vômito também não. Mas pode ser que a pessoa vomite. Andar de ponta cabeça assim na escada. Mas pode ser que a pessoa vomite. Pode ser que o nível, porque ela comeu alguma coisa, vai vomitar na hora ali da possessão. Sim, sim. Pode ser que a pessoa quebre uma parte do corpo, e é daí que vem aquela coisa do cinema, de estar tudo torto. Porque no processo de automutilação, pode chegar ao ponto, a pessoa tá tão forte de se quebrar. De quebrar um braço, por exemplo. Ou na hora que você tá segurando a pessoa com tanta força, a pessoa faz um movimento brusco e quebrar. Então, assim, aquilo que o cinema mostra... Tipo Stranger Things. Tipo Stranger Things, Aquilo que o cinema mostra é um exagero do que acontece de verdade no ritual. Mas tem muitas coisas que acontecem. Por exemplo, falar... Uma menina de 12 anos, ela não vai falar com a voz do Silvio Santos. Mas eu não vou sair daqui. Não vai falar ou com uma voz grossa, mas ela vai falar com a voz dela de uma maneira diferente. Ela vai dar uma engrossada na voz, mas é a voz dela. Porque o aparato físico é dela. Não dá pra falar com outro aparato físico, com outra voz. Aquilo é efeito especial de cinema. Então, assim, mas alguém pode falar, mas eu vi uma vez uma incorporação que falou com... Beleza, eu nunca vi. Pode ser que aconteça? Pode, de novo. Pode ser, é provável? Pode ser que aconteça. Mas eu nunca vi. E uma coisa que era muito difícil desse ritual é que enquanto você estava fazendo o ritual, aquele espírito que estava ali, ele não queria sair. Então ele começava a te provocar. Ele começava, falar coisa de você. Isso. E aí ele começa a falar coisa de você e coisa pra te ofender. Pra atacar a tua autoestima. Só que ele te conhece lá do astral, ele sabe quais são os ou alguns iam dando uma chutada, sabe? Em algumas coisas pra ver se alguma coisa pegava. E se você mostra ali na hora que alguma coisa pegou, aí ele vai naquilo. Porque no fim o exorcismo nada mais é do que uma briga de forças de vontade. É a força de vontade do exorcista contra a da entidade que tá ali. Quem tiver a força de vontade maior vai ganhar. Se eliminar a tua força de vontade, falando de você, ele vai te tirar do páreo. E é por isso que a gente não ia sozinho, a gente ia em 3. Porque muitas vezes a gente estava num lugar e às vezes a entidade começava a falar alguma coisa que a gente via que a pessoa começava a sentir. E a gente falava assim, vai um pouco lá fora, vai tomar um copo de água, descansa um pouco, a gente continua aqui. Porque se a entidade achasse uma brecha ali, ela se fortalecia. E quanto mais ela se fortalecia, mais difícil era tirar o percevejo dali. Ficava grudado ali. Qual que foi o caso mais assustador, assim, que você viu? Foi esse que ela... Eu acho que foi o da menina, cara, porque ela era muito jovem, muito pequenininha. E eu ver... jogar 2 caras gigantes ao mesmo tempo, assim. Ela fazia assim com o braço, os caras voavam. Acho que esse foi um dos mais assustadores, assim, que eu vi. Tem que contar aquele que você contou no canal também, que você foi paramentado. É verdade, né? A gente tava fazendo um trabalho lá na Sirius Gaia, de um desenvolvimento mediúnico. E eu tava nesse dia incorporado num caboclo de Oxóssi, que é um índio. Você tava incorporado? Tava incorporado. O caboclo de Oxóssi, que é um índio. E aí a gente tava fazendo ali um rito pra isso, né? Pra treinar, desenvolver mediunidade, que tem batuque. Que tem lá os ogãs, né? Que são os caras que tocam o tambor. E o tambor, ele normalmente, né, o Bruno falou do xamanismo do tambor. O tambor, ele induz um estado alterado. A percussão, em geral, ela induz um estado alterado de consciência. Porque ela coloca o teu cérebro numa certa vibração e você fica naquilo ali. E aí,
tinha uma mulher na casa. Aí o que aconteceu? Subiu um cara no muro e falou assim: pelo amor de Deus, vem aqui me ajudar, vem aqui me ajudar. Ela tem um espírito aqui que entrou no corpo da minha esposa, na casa do lado. Ah, tá. A gente. Aí o dirigente, né? o dirigente ali olhou pra mim e falou assim: vai lá. Eu tava incorporado no índio, vestido quase como um índio. E aí eu tive que sair da casa, dar a volta no quarteirão. Você estava semiconsciente. Eu sempre quando eu incorporo, eu tô consciente junto com a entidade. Tá. Eu tô ali assistindo o que ela tá fazendo, mas consciente de tudo. Saí da casa, dei a volta no quarteirão, entrei na casa da mulher. Quando eu entrei, nesse dia tava minha esposa e um amigo nosso. Tava com uma vestimenta de índio. Não, tava de tanga, né? Mas tava com um negócio com cocar, com algumas coisas assim. Dando a volta no quarteirão. Dando a volta no quarteirão. Aí então, tava minha esposa e um amigo meu. Minha esposa, esse meu amigo, nunca tinham visto uma possessão na vida. Quando eles chegaram lá, a mulher tava tipo a Samara, sabe? Do filme Chamado. Tudo invertida. Tipo, toda invertida, com o cabelo caído, assim. A minha esposa, ela olhou, ela falou, ai, caralho. E o meu amigo também ficou com medo na hora. E eu tava incorporado de entidade, calma, calma, calma. Foi lá. Aí o cara contou, falou, a gente saiu pra comprar bebida, ele e o pai, que era o sogro dela, e as crianças viram ela daquele jeito, ligaram, eles voltaram correndo e pediram ajuda pra gente. E aí, como ali era uma escola, a entidade foi ensinando tanto a minha esposa quanto esse meu amigo a como fazer a desobsessão. Então ele foi explicando, olha, agora eu vou fazer tal coisa. O Oxóssi que tava... O Oxóssi que tava ali, o caboclo de Oxóssi. Então ele falou pra esse meu amigo, segura a cabeça dela pra ela não bater com a cabeça no chão, põe ela deitada, ensinou a cruzar o braço, tem um jeito que você prende o braço da pessoa incorporada pra ela não soltar. E é simbólico, né? A pessoa não solta porque ela não quer, tá ali. E aí ela ficou pra parar de se debater, e aí ele foi dando aula pra eles. E você só no sofazão curtindo. Eu tava curtindo. só no sofazão curtindo ali. Falava, já passei vergonha mesmo, né? E aí ele foi ensinando, e em meia hora a entidade que tava ali, eles pegaram e levaram ela embora. E ele foi ensinando, vou fazer isso, vou por esse caminho. Porque os dois, a minha esposa ainda ficou mais na dela, mas o meu amigo que tava junto, ele chegou uma hora que ele perdeu a paciência, ele começava assim, sai daí, sai dela. E a entidade falava, calma, filho, não é assim que você vai conseguir tirar, calma. E ele tava quase batendo, sabe, dando tapa na cara. Aí ele falou, calma, filho. Aí foi lá, o caboclo foi ensinando. 20 minutos, meia hora, o espírito foi embora e foi embora de boa. Aí rolou esse esquema da doutrinação. E aí era um espírito falando com outro espírito. Então aí é um pouco diferente. Porque aí o espírito olhou e falou, beleza, esse cara que é espírito vai me ajudar de verdade. Ele tá falando que vai me ajudar. Aí o cara foi embora. Aí eu ainda tava incorporado. Conversei com a mulher, falando ela tomar um banho de arruda. Ele anda com uma arruda, esse caboclo deu a arruda dele pra ela. Falou, coloca na sua cama, faz isso. Uma arruda astral ou tava com... Não, uma arruda de verdade. Ele anda com um vasinho de arruda. Caboclo? Caboclo de Oxóssi. Anda com um vasinho de arruda. Aí, toda entidade, quando você incorpora, ela tem as ferramentas dela, isso. E uma das ferramentas dele é um vaso de arruda. Eu imaginei que você não, sei lá... Não, ele não plasmou na hora. Você saiu andando lá pelo... Ele já foi com o arco e flecha dele, com o vasinho. Chegou lá, ele deu o vaso pra ela e passou lá um banho que ela tinha que fazer, explicou pra ela o que tinha acontecido, falou por que tinha acontecido, né? Ela baixou muito a guarda dela. E aí tinha uma entidade passando ali que foi lá e colou. Colou, né? Interessante, hein?